Sejam todos bem-vindos a mais uma publicação aqui no nosso canal. Meu nome é Padre Cristóvão, sou sacerdote do Arcebispado da América Latina sob o Metropolita Panteleimon do Santo Sínodo de Avilona, na Grécia. Pois bem, e hoje é importante falarmos de um tema que é importante que seja muito bem esclarecido, né? Tenho visto no YouTube vídeos antigos do professor Olavo de Carvalho, por exemplo, que falam sobre Igreja Ortodoxa Russa e KGB. E também vídeos de influenciadores e produtores de conteúdo católicos romanos aqui no YouTube, acusando a Igreja Ortodoxa de ser comunista e de perseguir católicos romanos na Ucrânia, né? Pois bem, é muito importante falarmos disso e esclarecermos esse tema. Primeiramente, qual é a posição da Igreja Ortodoxa em relação ao comunismo? A Igreja Ortodoxa condena o comunismo. Isso de forma oficialmente, tá? De forma oficial. Através, por exemplo, do Santo Patriarca Tikhon, né? Que lá em 1918 escreveu uma encíclica, uma carta pastoral, anatemizando o regime soviético e todos aqueles que tivessem parte com este regime. Além do Santo Patriarca Tikhon, o Concílio Local da Igreja Ortodoxa Russa, entre 1917 e 1918, também condenou o regime ateísta soviético. Além de São Tikhon e da Igreja Russa, a Rokor, a Igreja Russa fora da Rússia, a Igreja Russa no exílio, também condenou de maneira oficial o regime soviético. A Igreja Russa no exílio, a Rokor, este sínodo que foi formado exatamente por aqueles cristãos ortodoxos que tiveram que se exilar ou que foram expulsos dentro do território soviético. Além da Igreja Russa, além da Rokor, nós temos também a Igreja grega, a Igreja Ortodoxa grega, que lá pelo ano de 1945 também, de forma oficial, condenou, né, o comunismo. E todos aqueles que tivessem parte com esta ideologia satânica, antirreligiosa e anticristã. E muitos santos ortodoxos, né, século XX, também condenaram de maneira pública, né, o regime comunista. Além de São Tikhon, como já falei, São Nicolau de Ohrid, bispo sérvio, também São João de Constrade, São Serafim de Sarov, que profetizaram sobre o regime e o condenaram, além também de São Filaret de Nova York e muitos outros santos, né, ortodoxos que condenaram este regime. Pois bem, se a Igreja Ortodoxa de maneira oficial e se os santos ortodoxos também, no século XX, condenaram o comunismo, por que é que existiram, né, padres ortodoxos ligados à KGB e unidos ao comunismo na Rússia? Pois bem, entendamos o seguinte: o Santo Patriarca Tikhon, ele escolheu 3 sucessores para organizarem a Igreja, né, caso ele fosse morto ou exilado pelos Bolshoievski, pelos comunistas. Eram o metropolita Pedro, o metropolita José e o metropolita Sérgio. São Pedro e São José foram martirizados. Porém, o Sérgio, de maneira assim como Judas, vendeu seus irmãos e uniu-se junto com seus parceiros com o regime. Então, mais de 80% dos padres de todo o clero da Igreja Ortodoxa foi martirizado, assassinado na Rússia. Mais de 80% das igrejas, dos templos, dos mosteiros foram destruídos pelo regime. Milhões de cristãos ortodoxos foram mortos, perseguidos, exilados e reprimidos pelo regime soviético. E a Igreja, de maneira oficial,
anatemizou este regime. Porém, como existiram traidores dentre o clero que se uniram a este regime para perseguir seus próprios irmãos, então, existem influenciadores católicos romanos que dizem que a Igreja Ortodoxa russa, no caso, era comunista e perseguia católicos, por exemplo, na Ucrânia, que perseguiu católicos, matou católicos e tomou templos católicos romanos dentro da Ucrânia. Pois bem, deixa eu contar uma novidade. Não foram apenas católicos romanos que foram mortos na Ucrânia ou em todo o território da União Soviética. A Ucrânia é um país ortodoxo, assim como a Rússia, assim como todos os países eslavos ali. E todos os religiosos foram mortos pelo regime. E em sua maioria cristãos ortodoxos, porque se tratavam de territórios cristãos ortodoxos. Então, sim, na Ucrânia, assim como houveram gente, clero, pessoas católicas romanas mortas, perseguidas pelo regime, também os ortodoxos, em sua maioria, foram mortos e perseguidos. Né? E chamar aqueles que se uniram ao regime de ortodoxos é cuspir realmente no sangue dos milhões de mártires ortodoxos que foram mortos pelo regime, que foram mortos, traídos muitas vezes por esses sacerdotes ortodoxos, membros da KGB e do regime soviético. Da mesma maneira, na Croácia, por exemplo, existia um movimento político nazi, eu não posso completar a palavra para o nosso canal não sofrer nenhuma penalidade, né? Existem palavras aqui no YouTube que são proibidas, e uma delas é daquela ideologia lá da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, lá do bigodinho do demônio, os nazi, né? Vou falar encurtado aqui. E existiam nazi lá na Croácia que formaram um regime chamado Ustaše. E esse regime, né, perseguiu e matou milhares de cristãos ortodoxos, especialmente os cristãos ortodoxos sérvios. Um exemplo é o exemplo do santo mártir, o padre George Božič. Talvez eu esteja errando a pronúncia. Mas padre George Božič, um sacerdote ortodoxo sérvio, foi morto através do comando de um frade franciscano, Miroslav, também não vou saber a pronúncia correta, mas um frade franciscano que deu ordem, né, para que este sacerdote fosse morto, e os soldados arrancaram seu nariz, suas orelhas, sua língua, colocaram seus intestinos para fora e, por fim, né, atearam fogo, né, o queimaram vivo. E o padre George Božič, este santo mártir sérvio, é um dos exemplos dos milhares de cristãos ortodoxos sérvios que foram mortos, perseguidos e reprimidos pelos Ustaše na Croácia. E na Croácia, os cristãos ortodoxos eram obrigados, né, a abandonarem a ortodoxia para se juntar ao papado. Se não se juntassem, era cadeia, era morte, era exílio. As igrejas também foram destruídas, foram apreendidas. E muitos clérigos ligados ao catolicismo romano fizeram parte deste regime Ustaše. Muitos bispos, principalmente. Assim como na Alemanha, tiveram bispos, tiveram clérigos católicos romanos ligados aos nazis. Então, seria justo, de maneira equivalente, eu dizer que católicos romanos são nazi? Não seria irresponsável de minha parte? Eu não estaria cuspindo no sangue daqueles que eram católicos romanos e que foram mortos por esses regimes, que foram contrários a esses regimes. Eu não posso abrir minha boca para dizer que o catolicismo romano é nazi,
porque na Croácia você tinha clérigos ligados ao catolicismo romano, membros da Ustaše, apoiadores da Ustaše, membros dos Nazi. Eu não posso falar isso, porque se existiram esses clérigos que se envolveram com esses movimentos nazi, eles eram traidores do catolicismo romano e, como traidores do catolicismo romano, também perseguiram e tiraram a vida de muitos católicos romanos que eram contrários a este movimento e a esta união impiedosa. Pois bem, da mesma maneira, é ridículo, é abominável ver que católicos romanos, papistas, ou por muita ignorância, ou por desonestidade, acusam a Igreja Ortodoxa de ser comunista e de perseguir católicos romanos na Ucrânia. Não. Cristãos ortodoxos não são comunistas. Aliás, a própria Igreja Ortodoxa anatemizou o comunismo e todos aqueles que se participarem deste movimento. Então, o metropolita Sérgio e aqueles que faziam parte do clero, aqueles que se uniram ao regime soviético, estes não eram mais cristãos ortodoxos, mas servos de Satanás e servos do regime, e não de Deus, e não da Igreja Ortodoxa, né? Os cristãos ortodoxos, estes sim, foram mortos aos milhões na União Soviética, aos milhares exilados e perseguidos, não somente na Rússia, como na própria Ucrânia, que sim, é um país cristão ortodoxo. Milhões de cristãos ortodoxos foram mortos na Ucrânia, na Rússia e em todo o território da União Soviética. Seria muito ridículo de nossa parte culpar e acusar os 12 apóstolos de vender Cristo por 30 moedas de prata. Da mesma maneira, é ridículo ver influenciadores dentro do catolicismo romano, sejam eles por ignorância ou desonestidade, acusarem a Igreja Ortodoxa de perseguir e de matar e confiscar igrejas do catolicismo romano. Não, a Igreja Ortodoxa foi a igreja mais perseguida na União Soviética. O clero ortodoxo foi o clero mais martirizado. Os fiéis ortodoxos foram os mais martirizados, estatisticamente falando, dentro da União Soviética, em todos os países que compunham esta união satânica. E não porque os cristãos ortodoxos eram mais cheirosos e mais bonitinhos lá, mas porque eram a grande maioria, porque a Ucrânia, a Rússia, né, todos aqueles países eslavos eram países cristãos ortodoxos, e católicos romanos e protestantes que também foram mortos, mas em minoria. Em minoria por quê? Porque eles eram minoria nesses países, certo? E o regime soviético foi um regime que matou milhões de religiosos, sejam eles cristãos ortodoxos, sejam papistas, sejam protestantes, né? E você que chega e diz que a Igreja Ortodoxa fez parte da KGB e que perseguiu cristãos na União Soviética, isso é ignorância, isso é desonesto. Isso é cuspir no sangue de milhares de mártires, milhões de mártires cristãos ortodoxos que foram mortos exatamente por este regime. Você não pode pegar uma parcela do clero que se uniu ao demônio e colocá-la como sendo a igreja. Não, não são a igreja. São, na verdade, traidores da igreja. São Judas. Os Judas Iscariotes, que no século XX, né, venderam seus irmãos ao regime e mataram seus irmãos. Mataram o próprio Cristo através do regime. Então, não. A Igreja Ortodoxa, a verdadeira Igreja Ortodoxa, não tem nada a ver com o comunismo, muito pelo contrário. Condena de maneira radical este movimento e aqueles que se juntam a este movimento. E isso de maneira oficial, como falei no início do vídeo. Então,
eu falo sobre isso neste vídeo de hoje, a fim não só de trazer esclarecimento, mas também de trazer reflexão, né? Porque as pessoas estão agindo na internet como se fé fosse futebol, onde eu tenho que torcer contra o time adversário, onde vale tudo, né, para ficar por cima, né, onde vale usar de meias verdades para dizer que os outros não prestam, né? Sim, né, tem muitos católicos romanos que ficam revoltadinhos quando a gente chega e fala de algumas aberrações que pessoas ligadas à Igreja de Roma fizeram, o que a própria Igreja de Roma fez ao longo dos séculos. Porém, quando a gente fala dessas coisas, não é uma perseguição à Igreja de Roma, é apenas um fato sendo dito. Por exemplo, na Ucrânia, a Igreja de Roma ela cresceu seus números, né, de fiéis católicos romanos através de proselitismo, onde através dos uniatas, né, dos greco-católicos, né, como gostam de ser chamados, né, essas paróquias, essas igrejas, né, que estão em submissão ao papado, chegavam, né, no território ortodoxo e junto às paróquias existiam escolas, né, existiam, né, benefícios, e a Igreja de Roma fazia o seguinte: olha, quem fizer parte da nossa igreja tem escola para o filho, de graça, né? Tem tal benefício, tem aquele outro benefício, mas tem que renunciar à ortodoxia e vir para o catolicismo romano. E muitos realmente deixaram a ortodoxia e foram para o catolicismo romano, não por uma convicção, uma mudança de fé, mas porque eles vinham, esses greco-católicos, esses uniatas celebram do mesmo jeito, rezam do mesmo jeito, né? E a gente ainda tem um benefício, né, de ter o nosso filho numa escola de graça. Então, o proselitismo ele foi muito desonesto e ele realmente aconteceu. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de fatos, a gente não está perseguindo, né, o catolicismo romano. E eu sei que isso é muito difícil para entender para algumas pessoas, especialmente os jovens, que não conhecem, né, esse lado da história, esses acontecimentos, que não enxergam isso, né, no seu catolicismo romano de hoje, né? Mas isso de fato aconteceu. De fato, o saque em Constantinopla aconteceu. De fato, né, por ocasião da falsa união de Florença, muitos monges ortodoxos, especialmente no Monte Athos, foram mortos por cruzados papais por se recusarem a se submeter ao Papa. De fato, essas coisas aconteceram. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da história, né? A gente não está perseguindo ninguém. E alguns, né, católicos romanos, ressentidos com isso, né, acabam criando esta fábula de que clérigos ortodoxos perseguiram católicos na Ucrânia, ou seja lá onde for, que eram comunistas, quando a gente sabe, na verdade, que aqueles clérigos que se uniram ao comunismo, eles estão anatemizados, porque a Igreja e os santos da Igreja os anatemizaram de maneira oficial. E aqueles como Sérgio que se uniram ao comunismo, estes apostataram de Cristo e apostataram da Igreja, e não podem ser contados como parte da Igreja, assim como eu também não posso contar aqueles clérigos e bispos católicos romanos como parte da Igreja Romana, aqueles que se uniram aos Tashi, aos Nazi, e perseguiram e mataram muitos, né? Então, é um esclarecimento importante, é uma reflexão importante de fazermos para não tratarmos esse tipo de assunto de forma leviana, tratarmos esse tipo de assunto como uma torcida de futebol, onde você matou mais, você é pior do que eu. Né? Isso é muito ridículo, isso é feio e isso é desonesto, certo? Então, este foi o tema de hoje, era um assunto importante de ser falado, tá bom?
Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os perigos, pelas orações do Sua Santíssima Mãe, dos nossos santos e teófilos padres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.